Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol. Já me apresentei para vocês no vídeo passado. E esse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os temperamentos dos 12 apóstolos de Jesus. Eu começo o vídeo de hoje falando sobre a diferença de discípulo e apóstolo. Discípulo é um grupão enorme que seguiam as ideias de Jesus e aprendiam com ele essas ideias. Já os apóstolos eram também os discípulos, mas que foram escolhidos para propagar o reino de Deus, a palavra de Deus, e foram escolhidos a dedo pelo nosso Jesus Cristo. Eu deixo a leitura de hoje para vocês, uma dica de leitura, é uma dica de leitura bíblica, e é um trechinho só, que é quando Jesus convoca esses 12. Tá aqui, ó, em Lucas, capítulo 6, versículo de 13 a 16. Essa é a escolha dos 12 apóstolos. Como eu disse no vídeo anterior, os apóstolos eram pessoas com falhas, com várias deficiências. Isso no temperamento no seu coração. Porém, quando eles invocavam o Espírito Santo sobre Jesus acabava com essas deficiências e eles conseguiam com êxito propagar toda a palavra de Deus. E como são pessoas com falhas, as pessoas têm defeitos. E eu descobri alguns defeitos deles. E vou começar a contar para vocês agora. O apóstolo André era um dos mais velhos dos apóstolos. Porém, ele tinha um perfil muito organizado, metódico e previsível. Simão Pedro. Eu dei um spoiler vídeo passado e já falei do Simão Pedro. Simão Pedro era irmão do André. Ele era muito impulsivo, tinha um sentimento muito forte, ele era ansioso, inquieto. E assim, ele era uma decisão muito rápida. Ele tomava decisões assim muito rápidas. Só que quem toma decisões muito rápidas acaba não tomando boas decisões. E esse era o perfil desse apóstolo, de Simão Pedro. Ele era explosivo. Ele estourava do nada. Gente, mas Jesus escolheu ele para ver como a gente não está muito para trás, não. Que a gente ainda pode ser escolhido. Tiago. Ele era criativo, intuitivo, bem equilibrado e muito flexível. É difícil encontrar hoje em dia uma pessoa com essa personalidade. Não é difícil? É difícil. João era o discípulo amado do mestre. Ele era comunicativo, sensível, confiável. Mas vou te contar um podre de João. Ele manipulava as pessoas, mas com sentimentos. Felipe. Ele cuidava de toda a logística do grupo, era detalhista, organizado, metódico e sistemático. Gente, as pessoas sistemáticas são pessoas, às vezes, difíceis de se lidar, não é? É difícil. Natanael, que aparece na Bíblia depois, que ele é filho de Bartolomeu. E ele começa a ser chamado de Bartolomeu. Então, vou colocar Natanael, parênteses, Bartolomeu. Ele era comunicativo, sensível, era fácil relacionamento, era descontraído e tinha falta de atenção. Quando as pessoas não controlavam ele fazia as coisas. Mas quando as pessoas colocavam uma rigidez nas coisas para fazer, ele parava de fazer. Não é assim que funciona. E Bartolomeu era um cara assim.
aí, tinha o Mateus. Mateus era um apóstolo muito comunicativo, muito generoso. Ele buscava a harmonização do grupo e a aceitação social. O Tomé. Ah, esse carinha é para ver. Tem que ver para quê? Olha só que personalidade diferente. Ele era organizado, movido pela ordem e pelo controle, e ainda gostava de se sentir seguro. Ele prezava pela segurança do grupo. Ele tinha um comportamento analítico e detalhista. Ele era um excelente homem de negócios, mas era do tipo lógico e cético. Não foi à toa que ele desconfiou de Jesus quando Jesus apareceu para ele, não é? Que ele queria ver as chagas de Jesus nas mãos para provar que era Jesus. Então, ele era lógico e era cético. Agora, olha que interessante, eu descobri isso fazendo uma pesquisa, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Tiago e Judas Tadeu, eles eram irmãos gêmeos. Acredita? Muito legal, né? Eu não sabia disso. Segundo os historiadores, eles eram irmãos gêmeos. Eles tinham os perfis eram idênticos. Eles eram comunicativos, tinham um bom coração e eram muito generosos. Eram prestativos e sempre prontos para ajudar. Lidar com uma personalidade dessa é mais fácil, não? Agora, Simão. Simão era um revolucionário. Era radical. Ele era impulsivo e prático. E muito leal. Gente, ele era um rebelde sem causa quando Jesus pegou ele para se tornar um apóstolo. Jesus pegou e falou: vem aqui, rapaz. E apareceu Simão com essa personalidade, gente, que era muito difícil. Imagina lidar com uma pessoa rebelde. Ah, Judas Iscariotes. É uma personalidade. Todo mundo sabe que Judas Iscariotes traiu Jesus, né? Ele traiu Jesus. E ele se matou depois dessa traição. Ele tem um perfil assim muito curioso, porque ele era um perfil que era muito criativo, era intuitivo e pensava no futuro. Mas ele era um dos mais instruídos e tinha muita dificuldade de se entender e não era sincero consigo mesmo. É engraçado, né? Que Judas tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo, porque ele pensava no futuro. E mesmo assim, ele decidiu ir por um caminho muito diferente dos demais apóstolos. E os outros apóstolos, depois da morte de Jesus, seguiram a vida, fundando comunidades e também espalhando a palavra de Deus, que era a missão que foi incumbida para eles, quando Jesus nomeou eles como apóstolos. E agora? Com essas pessoas, com esses 12 apóstolos, super diferentões entre eles, e com o mesmo objetivo de anunciar o reino. Vocês se lembram do nosso primeiro vídeo sobre autenticidade? Eles tinham pensamentos diferentes. Nós encontramos com esse apóstolo rebelde sem causa, esse Simão. Simão era um rebelde. E hoje nós também podemos ser rebeldes. Rebeldes a favor de Cristo, a causa de Jesus Cristo, de anunciar o reino. As pessoas, ao passar do tempo, elas começam a moldar o seu caráter. Todas as pessoas, elas estão em constante estado de evolução, seja ela no sentimento, né, emocional e até mesmo financeiro. E os apóstolos evoluíram muito também. Eles tinham personalidades diferentes, mas continuaram sendo autênticos.
Eles trabalhavam a sua personalidade, seus defeitos, mas quando tinha que anunciar o reino, eles invocavam o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo derramava aquela chuva de sabedoria e eles conseguiam anunciar o reino de Deus, o projeto de Deus para a vida das pessoas com êxito. E isso é muito interessante, que é essa a missão que Jesus coloca hoje para a gente. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Eu como catequista, você como ouvinte ou como qualquer outra pessoa, nós temos que ser autênticos. E para isso, e continuar falando sobre Jesus àquelas pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar Cristo em outras pessoas. Eu sempre escutava uma frase, desde pequenininha, que nós podemos ser o evangelho que outras pessoas não conseguem ver. Nós temos que dar testemunho da nossa fé e continuar agindo como qualquer outra pessoa. Não é porque eu sou jovem que eu não posso ir na igreja. A igreja é jovem. E nós temos que continuar pensando nisso. Por isso, pensando nessa igreja jovem, na próxima semana nós vamos ter uma entrevista. Vai ser uma entrevista gravada e essa pessoa que vai dar essa entrevista, ela passou por algumas experiências. Fiquem ligadinhos no nosso próximo vídeo e continue acompanhando a nossa página pelo Facebook, que nós vamos ter várias postagens lá, muito, muito, muito diferentes. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!